No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Minuto da Unicidade nesta segunda-feira, 22 de abril de 2024. Até aqui nos ajudou o Senhor. Sejam todos bem-vindos, né? Mês de abril, mês de aniversário do Minuto da Unicidade. 7 anos estamos aqui enfrentando muitos desafios para pregoar a mensagem de Deus. Acredite que a gente tem muitas lutas pela frente, mas é gratificante porque na medida que nós vamos colaborando com os santos de alguma maneira, para que as pessoas conheçam um pouco mais, para aqueles que não conhecem passam a conhecer, isso é gratificante para o reino. Estamos a serviço do reino do Senhor Jesus Cristo, o reino eterno do Senhor Jesus Cristo, né? Bom, meus queridos irmãos, eu tenho um anúncio muito importante para fazer. O mês de maio, na metade do mês de maio, essa semana a gente já acerta as datas direitinho, mas na metade do próximo mês nós vamos estar realizando o simpósio, um simpósio de escatologia, um simpósio online. Serão 2 dias onde nós vamos falar online, né? Gostaria de fazer de forma presencial, mas vamos fazê-lo online e com vagas limitadas, tá bom? Então, a partir desta semana, nós vamos divulgar as datas desses 2 dias, onde nós vamos fazer, iniciar um simpósio de escatologia bíblica. Vamos ver o que as Escrituras falam sobre essas questões escatológicas. A gente tem um conteúdo muito importante para compartilhar e, claro, também, esse simpósio vai somar para você que já fez o seminário, você que gosta de estudar a palavra de Deus, e será ao vivo, as aulas online e ao vivo. Eu vou passar as datas para você até o próximo final de semana e faz bem em participar conosco, tá bom? Veja bem, ouça essa pergunta aqui de alguém que precisava, Algumas pessoas precisavam de uma resposta também muito forte. Pergunta séria e resposta mais ainda. Diz assim: e quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João, o Batista, enviou-nos a perguntar: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Lucas capítulo 7, verso 20. És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outros? Que pergunta! És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Que pergunta forte, objetiva e ao mesmo tempo requer também uma pergunta, uma resposta também no mesmo tom, no mesmo nível. Só contextualizando para você, quem manda fazer essa pergunta é o próprio João Batista. Já ouvi pregadores dizendo que João Batista ainda ficava meio na dúvida a respeito da identidade de Jesus e tal, não sabia muito bem. Olha, João Batista é aquele que apontou diretamente para o Senhor. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele antes dizia: aquele que vem após mim, não sou digno nem de desatar a sandália dos teus pés, nem de carregar a sandália dos teus pés. Então ele sabia muito bem quem era Jesus Cristo, tá? Ponto. Ele manda seus discípulos fazer essa pergunta não para ele. Eu já ouvi pastor dizendo que ele no final da vida ficou meio duvidoso, tinha uma dúvida. Não era para ele. O próprio contexto, O próprio contexto. Ele veio preparar o caminho do Senhor, do Jeová dos exércitos. Não tinha dúvida nenhuma quem era. Ele sabia. Você quem é? Você é o Cristo? Perguntaram para ele lá em João capítulo 1. Ele disse: não sou o Cristo. Eles disseram: quem é você? Eu sou aquele que está escrito: voz do que clama do deserto, preparar o caminho do Senhor. Então ele sabia. Não era para ele essa pergunta. Qual foi a resposta do Senhor Jesus? Lucas 7, 21. Na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus e deu vista a muitos cegos. Respondendo, aí depois foi responder, verso 22. Respondendo então Jesus disse: ide, anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres anuncia-se o evangelho. E bem-aventurado é aquele que de mim não se escandalizar. Muitos se escandalizam,
porque diz assim, Jesus, né, não pode jamais ser Deus, porque imagina, Jesus tomou tapa no rosto, teve a barba arrancada, cuspiram na face dele, quem vai fazer isso com Deus? De maneira nenhuma. Isso é uma resposta muito fraca, é um conceito, um mero conceito humano, porque ele veio para isso. E aí, meus irmãos, por que eu falo que esta palavra era para os seus discípulos? Porque, mais uma vez, falando aqui, João, ele tinha certeza de quem era o Senhor, não tinha dúvida nenhuma, ao contrário do que dizem alguns, não tinha dúvida nenhuma. E é para que os próprios tivessem essa resposta dada por Jesus, não apenas com as palavras. Jesus fez os milagres antes. Ele falou, vai e diz a João que os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam. Muita coisa interessante nessa resposta de Jesus. Por quê? Porque o profeta Isaías, a gente já deu esse estudo aqui várias vezes, mas como tem chegado pessoas novas, né, mais de 1000 pessoas chegaram no último mês aqui no canal, graças a um vídeo que viralizou do debate da Rádio Melodia com o pastor Silas Malafaia, trinitário, e o pastor Gilberto Lopes Gonzalez, unicista, e também pastor João Carlos, também unicista, pastor Pedrão, trinitário. Foi um debate muito forte, está aí no nosso canal. Então tem chegado muitas pessoas aqui para acompanhar o que nós estamos falando, então a gente vai fazendo aqui um review aqui, tá? Vamos lá. Então, olha só o que diz o profeta Isaías. Olha o que ele diz: fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes, dizei aos turbados de coração, sede fortes, não temas, eis que vosso Deus virá, com vingança virá, sim, com a recompensa de Deus ele virá e vos salvará. Verso 5, estou lendo Isaías 35, agora o verso 5. Então os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos se abrirão, coxo saltará como o servo, e a língua do mudo cantará de alegria. Olha aí, Isaías diz, eis que o vosso Deus virá, trazendo recompensa, os cegos verão, os surdos ouvirão. Isaías 35, gente, do 1 até o 5, 6, vai lá. Diz, o profeta dizia, quando o vosso Deus vier, esses são os sinais. Cegos verão, surdos ouvirão, coxos saltarão, vão andar, vão saltar. Então é isso que ele responde com essas ações para os discípulos de João. És tu aquele que havia de vir? Ou esperamos outro? É tu mesmo? Porque nós estamos esperando, as profecias dão conta que Jeová dos Exércitos virá. João fala que veio preparar o caminho de Jeová dos Exércitos. Então é tu mesmo? Fala para nós. Ele mandou, nos enviou para te fazer essa pergunta. Muitas pessoas dizem, Jesus nunca falou o que era o próprio Deus, ele nunca falou. Ele teve várias oportunidades que ele falou, e não somente falou, como provou ser aquele de quem falava o profeta Isaías. E aí quando você vai contextualizar quem veio a essa terra, você vai ver lá em Ezequiel, gosto muito do texto, né? 34:11, diz que Jeová diz, assim diz o Senhor Jeová, eu mesmo vou buscar minhas ovelhas, eu pessoalmente buscarei as minhas ovelhas, eu vou apacentar as minhas ovelhas. Veja que está tudo interligado, só não vê quem realmente não quer. Então essa resposta que ele deu, ó, vai lá, fala para João, o que eu fiz aqui na frente de vocês, cumpriu literalmente o que disse o profeta Isaías. Por isso que eu peço a você que ore muito pelo programa Minuto da Unicidade, porque nesse espaço aqui a gente fala sobre esses assuntos todos os dias. Às vezes a gente precisa voltar, porque haja conteúdo, né? Todos os dias, então às vezes a gente volta, porque na medida que vem chegando pessoas novas para ouvir, os que já estão há mais tempo nos acompanhando só recapitulam. E quem já está conosco há bastante tempo, está chegando, né, de novo, vai ouvindo essas preciosidades, anotando, e aquilo que eu digo sempre, dando apenas o ponto de partida inicial para que você continue mergulhando, pesquisando um pouco mais. Para você que acompanha pela Rádio BTFM, seguimos com o programa Nossa Voz, e para você que de fato está aí ouvindo pela manhã no YouTube, não esqueça de se inscrever no nosso canal, e não esqueça, vem aí o simpósio de escatologia.
bíblica. A partir do próximo mês, lá no meado de mês de maio, nós estamos preparando aqui um grande simpósio para abençoar você que deseja realmente saber um pouco mais deste assunto. Bom, meus amados irmãos, que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante, graça e paz. Minuto da Unicidade.